Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, que tem a psicografia de Chico Xavier com os relatos de André Luiz. E hoje nós iniciamos o capítulo 24, que se chama O Impressionante Apelo. Vimos no capítulo anterior que quando o André Luiz estava conversando com Lísias, ele percebe ali um aparelho, receptor de mensagens, mensagens até de outras colônias. E aqui nesse momento eles vão ligar esse receptor que recebe as mensagens, que você visualiza as imagens também. Então vamos lá. Ligando o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de Moradia. Nós vamos ver mais na frente que Moradia é uma outra colônia. Então, eles estando em nosso lar, recebendo mensagens de uma outra colônia. Continuamos, o locutor fala, continuamos a irradiar apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Convidamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudar-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando a novos crimes. Nosso núcleo, junto dos demais que se congregam ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da Terra, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Então vejam, essa colônia está mandando um recado para o nosso lar, pedindo socorro, pedindo ajuda por um período ali tenebroso que estava na Terra. Eles vão detalhar que esse ano aqui do relato, em que esse momento está acontecendo, é 1939, ou seja, ali está prestes é uma iminência da Segunda Guerra Mundial, né, em que a Alemanha ela invade ali a Polônia, né, e algumas nações ali como a França e a Inglaterra também vão entrar em guerra com a Alemanha, enfim. É ali um período extremamente difícil em que a espiritualidade está atenta, já prevendo que isso vai acontecer. Então já estão convidando trabalhadores de nosso lar para que ajudem nesse período tão, como a gente sabe que foi tão crítico, tão sofrido, né? Tantas pessoas ali desencarnando, tanto ódio, tanta dor, né? E o locutor continua dizendo: lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviços para todos, desde os campos da crosta, né, da terra até as nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. André Luiz diz, né? Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo Moradia, que é uma velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Então veja, Moradia, assim como o nosso lar, é uma colônia espiritual. E Moradia está muito próximo ali de zonas inferiores, é muito ligada à terra também. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas, né? Estavam muito próximos ali da Segunda Guerra Mundial. Que diz o André Luiz? Pergunta ali surpreso, aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra, ou seja, não bastou ali tantas mortes na Primeira Guerra Mundial? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana.
Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo, seu silêncio me constrangera. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Então veja uma grandeza dos trabalhos da espiritualidade, que além do trabalho na colônia, há equipes dedicadas a socorrer a terra, assim como na terra nós temos ali equipes de resgate, como o SAMU, nós temos equipes de organização ali do trânsito. Do outro lado da vida, há equipes altamente especializadas. Então, quando há esses momentos tão críticos, tão dolorosos aqui na terra, essas equipes trabalham nos ajudando. E a gente sabe que o Brasil, por cultivar ali a religiosidade, por ser uma nação que historicamente que ela tem um relacionamento bom com as demais nações, que ela busca ali um tom mais conciliador, Enfim, a gente sabe que muitos espíritos, quando desencarnam nessas grandes guerras, eles são trazidos para o Brasil. Por quê? Porque é uma nação, como foi dito, que está ali mais isenta dessas disputas, que muitos países têm, pelo clima do Brasil, pela religiosidade. Então muitos são trazidos aqui como uma área ali mais isenta, para que eles sejam recolhidos, para que eles sejam tratados, para que eles sejam socorridos, para que eles se recuperem. Então há um trabalho gigantesco do outro lado dessas equipes de socorro, e esse convite que está sendo feito ali para nosso lar, para que trabalhadores ali ajudem nesse período tão delicado que passava ali a humanidade. E o André Luiz diz, havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Era isso? Ele se surpreende. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de um verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia batida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Eu ouvira nitidamente o idioma português, claro e correto. Eu julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Então veja, o André Luiz acha, as colônias devem se comunicar pelo pensamento. Se há espíritos ali amadurecidos, espíritos ali com uma condição intelectual e espiritual maior, por que eles não se comunicam pelo pensamento? Porque a necessidade de uma linguagem falada, e ele ouve claramente ali em português. Por que isso? O Lisas vai responder: estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como a Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, podem trocar pensamentos, sem as barreiras do idioma. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, ou seja, precisamos ainda da expressão falada, das línguas. Nosso campo de luta é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos permanecem aqui condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Mas é importante considerar que a regra pertence à natureza. Nada enganará os princípios de sequência imperantes nas leis evolutivas. O que o Lisas quer dizer aqui? Que espíritos ali que têm profundas afinidades, espíritos mais preparados, eles podem sim, eles se comunicam pelo pensamento. Mas vamos lembrar sempre que nosso lar é uma colônia de transição. Não é uma colônia de espíritos evoluídos, é uma colônia que abriga muitos recém-chegados da Terra, necessitados ainda de equilíbrio, de tratamento, de recuperação, de lucidez. Então,
é muito natural que ainda nessa colônia eles precisam ali da linguagem falada, né, de imagens, para que os habitantes ali eles possam se compreender, eles possam se comunicar. A gente lembra uma coisa que já foi relatada nesse estudo, que, por exemplo, a volitação. Há um dado momento em que André Luiz pergunta, poxa, mas aqui os espíritos não podem volitar, né? Eles não podem se transportar ali pela volitação? E é dito a André Luiz que sim, há muitos espíritos que podem volitar, mas há muitos espíritos que estão ali que não, que eles ainda não têm essa condição, que eles precisam caminhar ou usar ali o aeróbus, que é uma espécie de um ônibus de transporte, um carro aéreo, né, um automóvel ali aéreo. Muitos precisam desses mecanismos para se movimentarem, enquanto há espíritos que não precisam pegar um carro voador. Eles se transportam até pelo pensamento, ou eles volitam com uma facilidade grande. Mas por que nosso lar eles não ficam volitando ali? Por respeito àqueles que ainda não podem, né? Então imagina que na Terra, se de uma hora para outra, amanhã nós tivéssemos ali a capacidade de volitar e algumas pessoas não. Aqueles que não têm essa capacidade se sentiriam talvez constrangidos, humilhados. Então eles optam o quê? Por usar os mesmos mecanismos que a maioria, né? Pois então, se precisam se transportar, eles acabam usando ali o aeróbus, que é essa espécie de carro voador. Imagina isso, quando esse livro foi publicado, era um choque, né? E hoje um carro voador é uma realidade. Há incontáveis empresas que estão desenvolvendo ali protótipos e muito provavelmente nós vamos viver essa época, né, em que vamos ter ali carros voadores ali, né, toda uma sistemática, toda uma regra, né, de trânsito para esses carros, porque isso já é uma realidade. Há projetos muito avançados nesse sentido, né, inclusive de empresas brasileiras como a Embraer que têm testes aí bem avançados, né. Então o André Luiz fala que ainda assim, do outro lado, precisa dessa linguagem, né, falada como temos aqui na Terra. Nesse intervalo, interrompia-se a música, voltando o locutor a dizer: emissora do posto 2 de Moradia, né, Moradia que é aquela outra colônia. Continuamos a irradiar apelo da colônia em benefício da paz da Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo de tendências mesquinhas do homem. Vejam, então assim como há forças ali do bem querendo proteger, querendo a paz, querendo a união, há forças tenebrosas, há forças do mal altamente organizadas, né? Assim como aqui na Terra, há grupos de auxílio, há grupos de amparo, mas há facções criminosas extremamente bem organizadas, dirigidas por pessoas muito inteligentes, né? Então essa guerra que se trava aqui na Terra, do outro lado não é diferente, até porque muitos espíritos altamente inteligentes que desencarnaram continuam do outro lado, trabalhando seja no bem, seja no mal, né? De acordo com os desejos, com as tendências, com os objetivos que cada um nutre dentro de si, né? Então ele diz, há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da união internacional, da concórdia internacional. E lutam e trabalham em gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Vejam que interessante. Há equipes trabalhando ali no bem, nos governos, nos gabinetes políticos, tentando intuir ali os dirigentes políticos para que não alimentem esse ódio, que não alimentem o desejo dessa guerra, né? Mas muitos desses políticos, desses governantes, não oferecem ali um campo para essas intuições, né? Não percebem essa ajuda ali espiritual. Por quê? Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, e sempre lembrando que os políticos muitas vezes refletem os nossos desejos mais íntimos, não é?
Então, às vezes, uma guerra, ela surge ali porque muitos de nós alimentamos o desejo de poder, de posse, o preconceito contra raças, contra etnias, o desejo ali de domínio. Então, vejam que muitas vezes uma guerra ela é fruto das nossas pequenas guerras individuais também, das dificuldades que trazemos, muitas vezes silenciosas, mas temos ali o desejo de posse, de poder, de vaidade, de autoridade, né? De superioridade em relação aos outros. Então é uma guerra ali nos dois planos, né? Aqui e do outro lado. Então, olha, sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados, dos núcleos superiores, auxiliamos a preservação da tranquilidade humana, defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Então vejam, convite, essa conclamação ali para que os trabalhadores de nosso lar se unam, tentando ajudar a terra. Calou-se o locutor e voltaram-se as silenciosas melodias. Nós vamos encerrando por aqui, mas continuamos então na próxima semana esse capítulo interessante sobre esse convite ali em função da proximidade da Segunda Guerra Mundial. Então que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça.